Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Stack. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, a gente continua aqui nossa série sobre Photoshop. Eu vou mostrar para vocês alguns filtros interessantes que o Photoshop tem e fazer uma simulação de desenho a partir de uma foto, só mesclando esses filtros. Então é isso aí, vamos começar. Primeiramente eu vou pegar uma imagem aqui no Google, vou pegar essa do Coliseu, está em uma resolução interessante, para a gente conseguir ver para que esses filtros eles servem. Então File, New, Novo, aí ele já copiou aqui as dimensões, ok, Ctrl V, até aí a gente fez nas aulas anteriores. E eu vou pegar uma outra foto aqui no Google de uma pessoa. Então beleza, temos aqui a segunda foto para a gente trabalhar os filtros e aqui a primeira, que é a do Coliseu. Nessa aqui eu vou simular para vocês um desenho feito a partir da foto. Para a gente usar os filtros do Photoshop, a gente vem aqui em cima em filtros, ou seja, filter, e aí a gente vai ter diversos tipos de filtros, de desfoque, os de distorção, os de ruídos, de pixelação, né, de renderização, sharpen, que é o de nitidez, e estilo. Então são os principais, esses aqui são outros que a gente quase não usa. Então aqui estilo você vai mudar para difuso, solarizar a imagem. Se você quer ter uma visualização melhor do que os filtros fazem, a gente pode vir aqui em Filter Gallery. E aí sim, quando você clica em Filter Gallery, você vai entrar aqui na galeria de filtros e aí você tem uma pré-definição do que eles fazem. Então aqui nos artísticos tem aqui pincel, lápis colorido, e aqui você pode configurar todos o tamanho do traçado, a largura, enfim, todos os aspectos aqui que você vai configurar. Watercolor, né? Então é tinta água, você controla aqui também. Então aqui a gente pode ver ó, que tem várias pré-definições existentes aqui. Plastic Warp, ele vai dar aquele efeito meio plastificado, parece que aqueles enfeites de Halloween do centro, né? Você compra aquelas lojinhas baratas de centro, que na realidade é o que? É um fundo chapado no plástico que fica em relevo. Então esse filtro aqui ele dá esse efeito plastificado aqui para vocês, ó. Parece que ele foi emoldurado no plástico. E aqui nós temos então Brush Stroke, né, que é tipo de pincelada. E aí o interessante é, vão sempre pesquisando todos esses filtros, né? Acessem a maioria deles para vocês conseguirem ver o que cada um faz. Mudem aqui as configurações para vocês irem brincando e vendo o que os filtros eles são capazes, né? Então temos aqui os de esboço, né? Eles dão uns efeitos interessantes, embora eu não use muito filtro. O que eu mais uso é o desfoque gaussiano, que é aquele que deixa tudo desfocado, para fazer aqui sketch é o que? Um esboço, né? Então o que eu uso é o desfoque gaussiano para fazer aquele efeito de luz e sombra que eu já ensinei para vocês, né? Então aqui a textura, craquelê, então aqui é um craquelado, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. É que dependendo da aplicação do filtro, ele fica com muito padrão, muito repetitivo. Daí não fica legal, porque fica muito sintético, né? Granulado, então aqui é para dar ruído na sua imagem. Mosaico. Patchwork, né? Como se fosse aquela rendinha lá, bordada lá que a turma faz. Aqui é como se fosse um vitral, então você pode aumentar a largura das bordas, o tamanho da célula, né, o tamanho do vitral aqui.
intensidade luminosa, ó, e texturize. Então deem sempre uma olhada aqui em tudo que os filtros eles fazem, para vocês conseguirem. Aqui vidro, ó, esse aqui dá a ideia de que tem aqueles vidros na frente, aqueles lajotas de vidro, e a imagem está por trás, né? Então você pode controlar tudo isso aqui. E temos aqui então os de filtro, desfoque. Então tem aqui o desfoque gaussiano, que é aquele que eu uso lá para mostrar para vocês que faz a mesclagem da sombra com a luz. Tem o filtro de desfoque radial. Desfoque radial é aquele que vai fazer, por exemplo, zoom. Se eu clicar em zoom e eu escolher aqui mais ou menos aqui embaixo, ó, a ponta, e aumentar aqui, desfoque radial é aquele efeito que aqui vai ficar tudo nítido e aqui no fundo vai sendo desfocado nessa direção. Aqui é melhor, vocês vão entender o que eu estou falando, ó. Parece que você ligou a câmera e foi andando para frente enquanto tirou a foto. Então dá aquela ideia de movimento, por exemplo, primeira pessoa, se é a visão de uma pessoa correndo, ou para mostrar a velocidade de um carro que está vindo de frente. Esse desfoque ele é bem interessante para isso, ó. Tá vendo? Esse ponto fica nítido, né? E atrás não. Então a gente pode até fazer isso, testar em algumas imagens. Por exemplo, esse papel de parede aqui do Ford Mustang, vocês podem ver que o fundo ele já está desfocado, né? Então se você fosse aplicar aqui esse efeito, ó, filtro, desfoque, radial blur, desfoque radial, zoom, a gente diminuiria aqui um pouco, ó, jogaria mais ou menos na região da área onde o carro ele está, e aqui você controla, então, qualidade boa, ok. Esse é o efeito que dá. O que você pode fazer? Antes disso, você duplica. Então, para duplicar uma camada, você clica com o da direita e vai em Duplicate Layer, ou você segura com o da esquerda e arrasta para o penúltimo item aqui, para essa folhinha, que é o mesmo item de criar camada nova, só que daí você vai estar duplicando, se você arrastar aqui, né, para ela. Então a gente duplicou ela, na de cima a gente aplica. Se você já aplicou o filtro uma vez e quiser aplicar o mesmo, na mesma configuração, basta você fazer um Ctrl F, ou vir aqui na primeira opção da janela, é sempre o último filtro que você aplicou. Fiz aqui no carro, ó, o que eu posso fazer é diminuir um pouco a opacidade, ó. E daí eu consigo ter esse efeito. Se ficou forte aí em alguma região, eu posso vir na borracha e apagar aqui da camada de cima, ó, a região que eu quero que fique nítida. E daí eu consigo ter esse efeito de velocidade. Eu ainda posso, inclusive, aqui na sombra e luz, aplicar alguns níveis, ajuste de imagens, níveis, ó, fazer alguma aplicação, ó, para ficar mais claro ou mais escuro. Então, ó, a diferença do original. Então é tudo uma questão de estilo, né, de você aplicar certinho o filtro. Tem o desfoque de movimento também, que eu vou mostrar para vocês o que faz. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Tenho aqui então esse carro, peguei no Google, e a câmera ela foi tirada em paralaxe, né? O que é o efeito de paralaxe? Eu falei para vocês nas aulas de jogos que é o seguinte: quando você está num trem, você está andando, as árvores do lado de fora estão paradas, mas dá a impressão que quem está andando são as árvores, né? Porque o trem está se deslocando e a árvore está parada, e no seu ponto de vista a árvore está andando. Se alguém que estiver fora do trem estiver observando, a pessoa que está fora está parada e para ela é o trem que está se movendo. Porém, você está lá num carro andando. Se um outro carro está ao seu lado andando na mesma velocidade que você, para relação a você, o outro carro está parado. Então esse é o efeito de paralaxe. Nesse caso o carro estava em movimento, a gente pode ver aqui pelos pneus, né, que estão girando. Porém a câmera estava se movendo na mesma velocidade. Provavelmente um outro carro que bateu essa foto, um drone, enfim. Ela estava correndo na mesma velocidade, então o carro está nítido. Porque para a câmera ele estava parado e o fundo está desfocado, porque para a câmera o fundo estava em movimento. Porém não é um efeito artístico, porque a foto assim não dá velocidade para o carro. Então para isso que serve o filtro de desfoque de movimento. Eu vou duplicar a camada, vim aqui em filtro, desfoque, motion blur, ou seja, desfoque de movimento, e aí a gente vai controlar aqui o ângulo que a gente quer que esse desfoque seja dado, e aqui você controla a distância entre os pixels. Então, ó, eu posso fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Tenho aqui o carro de trás e o da frente. E agora eu posso pegar uma borracha, não uma sólida, nessa nebulosa aqui, e apagar aqui essa parte do carro, ó.
E aí vai dar uma dimensão de movimento, vai parecer que conforme o carro, aqui eu tirei essa parte em foco, e aqui o carro está se movimentando. Eu posso dar um ajuste de opacidade aqui, ó, dá uma sensação maior de movimento para o carro do que ele assim. Então é para isso que serve o desfoque de movimento. Tem um outro interessante, que é para zoar as fotos dos amigos ou arrumar sua própria foto, que a turma adora, que é esse aqui, ó, Filter Liquify ou Shift Ctrl X. Esse é aquele que a menina usa para diminuir barriga, o menino usa para aumentar músculo, né? Enfim, você ativou o Shift Ctrl X, ou vem aqui Filter Liquify, e agora eu vou aproximar aqui a imagem, e vocês estão vendo que aqui no canto tem as configurações, no canto direito e no canto esquerdo. Então, ó, tô clicando com o mouse, cliquei na lupa, tô clicando zoom in. Se eu segurar o Alt e clicar, zoom out, né? Então aqui no canto direito tem as configurações, e aqui no esquerdo tem algumas ferramentas, e eu vou explicar para vocês o que elas fazem. Essa ferramenta aqui do dedinho, né, Forward Warp, ela desloca. Então você escolhe ela, escolhe aqui o tamanho do pincel, 300 está muito grande, eu vou colocar 80, e ela faz isso aqui, ó. Esse é o efeito que a ferramenta faz. Se você aumentar aqui a pressão, diminuir, ó, para 1, então ela vai fazendo com mais ou menos intensidade, dependendo da pressão que você coloca. Então é uma ferramenta que serve para fazer isso aqui. Então, se você tem alguma coisa muito sutil na sua imagem para arrumar, você pode utilizar essa ferramenta, ó, e fazendo ajustes, ó, bem. Ah, eu quero diminuir o lábio, ó. Eu vou clicando fora e arrastando para dentro. Ah, quero diminuir. Então, ó, você usa essa ferramenta para ajustes bem sutis na imagem, ó. Você vai puxando aqui, não fazendo exagerado, senão vai ficar, lógico, extremamente artificial, né? Beleza. A segunda ferramenta aqui, Reconstruct Tool, é um pincel que ele vai, conforme você pinta, você clica com o da esquerda e vai pintando, ele vai reconstruir tudo que você fez, tudo que você estragou ele vai colocar no lugar. E aí você consegue colocar também a pressão dele para menos ou para mais. Então eu vim aqui e zoei o olho dela aqui. Venho no pincel de reconstruir, ó, vou pintando, ele vai voltando para o lugar original da onde estava a minha imagem. Então vou clicando aqui. Ou você pode, sei lá, você fez uma coisa errada, você faz um Ctrl Z e Ctrl Alt Z, ele vai desfazendo. Esse aqui ele diminui e o de baixo ele aumenta. Então esse aqui, ó, que diminui, eu vou pegar aqui tamanho 120, por exemplo, e eu vou clicar, ó, conforme ele clica, ele vai diminuir. Ele vai diminuindo. Esse aqui é o contrário. Então conforme eu clicar, ó, ele vai aumentando. Então isso é ótimo para você arrumar uma imagem. Embora muita gente usa para estragar a foto do amiguinho, né? Estragar a foto do coleguinha. Esse push left ele troca as ordens. Então quando você vai da direita para a esquerda, ele joga para baixo. Ao contrário, ele joga para cima ele joga para a esquerda, e para baixo para a direita. Então ela dá para fazer alguns ajustes, mas eu não uso muito, né? Essa aqui é para você navegar na imagem, essa aqui é o zoom. Então essas são as ferramentas, né, que você pode utilizar para fazer aqui um trabalho gráfico, arrumar ou estragar a foto de um colega. Deixa eu arrumar tudo aqui, ó. Posso vir aqui, brush size gigante, ó, clico, ela volta ao normal. Então é o pincel de arrumar. E aí você pode fazer várias coisas, alterar. Deixa eu clicar aqui, diminuir o pincel de novo. Você pode alterar a expressão da pessoa. Então vou colocar aqui, ó, 150 de tamanho, ó. Ó, você pode fazer vários ajustes sutis, ó. Lógico que é o que eu falei, trabalhe na sutileza, né? Aqui eu estou exagerando para vocês verem, né, o que essa ferramenta faz. Mas você consegue então fazer diversos tipos de coisa utilizando esses filtros.
E agora vamos ao Michael Jackson, né? E agora vamos ao tutorial de hoje. Cancelar isso aqui, que é transformar essa imagem em um desenho, utilizando os filtros, fazer essa simulação. Então primeiramente eu vou duplicar ela 2 vezes, porque eu sempre mantenho uma original embaixo, caso dê algum problema. A original que está embaixo eu vou ocultar, apertar aqui o olhinho. Nessa de cima eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, imagem, eu vou tirar toda a cor dela, imagem, ajustes, matiz, saturação, ou Ctrl U no atalho, vou tirar toda a saturação dela, vou vir em imagem, ajuste nível e vou ajustar o nível para ela ficar bem contrastante as linhas dela. Então, ó, fazer um ajuste aqui para ficar o contorno dela bem identificado. Agora eu venho aqui em filtro, estilo, Find Edges. E aí você já vai ter esse aspecto aqui, ó, da imagem como se fosse só um traçado dela. Ou eu posso vir aqui também, ó, em filtro, galeria de filtros. Tem várias formas de fazer, né? Vê o que você gosta mais. Estilo Glowing Edges, ó, arestas brilhantes. Daí você vai ter o inverso, né? Na realidade, Glowing Edges são arestas brilhantes, ela fica colorida. Mas como eu já tinha deixado a foto em preto e branco, que é o que eu quero, então, ó, ela vai deixar tudo que é... O fundo vai ficar escuro e as arestas vão ficar brancas. Aqui você ajusta, ó, para a sua aresta ela ficar bem definida, bem delimitada. Aqui, ó. Para ficar um contorno bem definido, faço um OK. Só que aí eu quero o seguinte, eu quero que o contorno seja preto e o fundo seja branco. Então eu faço um Ctrl I. O Ctrl I ele inverte, ó. E aí eu posso vir aqui em imagem, ajustes, níveis, e fazer aqui algum ajuste, para deixar o escuro mais escuro, ó, e o branco mais branco, até chegar no limite. Vou tirar a visualização aqui, clicar no olhinho, ó. A imagem está aqui, mas você não está enxergando, porque eu cliquei. Na de baixo eu posso aplicar algum filtro, como por exemplo aqui, ó, Filter, aqui, ó, Filter Gallery. Artística, eu posso fazer um recorte de arestas, que aqui em inglês é Cutout. Então eu vou fazer aqui um Cutout e ajustar aqui de uma forma que eu fique com as cores preenchidas aqui, ó. Porém que fique meio que um flat design, assim, algo meio desse estilo. Pra gente fazer uns ajustezinhos aqui nessa região, não tem problema. Ou você pode escolher um filtro que você achar melhor, para ter como se fosse uma pintura da imagem sem contorno. Então tenho aqui, ó, já está com uma cara toda de desenho, não está com uma cara de foto mais. Ela vai fazer esse problema aqui no céu. Depois você pode fazer um ajuste ou escolher um outro filtro para fazer isso. Vem na de cima aqui, ó. Beleza, tenho aqui o contorno e aqui a pintura. Agora eu só venho aqui na opção de mesclagem, ó, clico nessa, venho na opção de mesclagem e coloco um multiply, multiplicação, ou alguma outra, ó. Você vai escolhendo aqui com as setinhas do teclado qual que fica melhor. Qual que fica melhor para você. No caso eu vou deixar multiply. Posso fazer uma opacidade aqui, ó. Deixar a linha mais delicada. E daí eu posso aqui por cima clicar aqui nessa bolinha aqui de baixo, meio a meio, que ela te dá opções de ajustes, e jogar, por exemplo, o nível. E fazer um ajuste aqui, se eu quiser a cor mais forte ou se eu quiser a cor mais clara. Dependendo dos detalhes da imagem, esse efeito vai ficar melhor ou vai ficar pior. E aí por cima de tudo eu crio uma camada nova e vou fazer uma vinhetagem. O que é uma vinhetagem? É você escurecer as bordas para dar mais foco ao tema central. Pego aqui o pincel, seleciono uma cor, por exemplo, preto. Venho aqui, ó, pinto aqui a borda para fazer a vinheta. Pintei a borda aqui, ó. Depois disso eu faço o que? No preto, na camada aqui dessa borda, eu venho em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, ó. E aí eu vou desfocar ela, ó, de uma forma que dê esse efeito aqui de vinhetagem. Eu estou escurecendo as bordas para evidenciar o que está no centro. Ficou legal, dou um OK. Olha como fica bem diferente isso e disso. Já é um acabamento mais profissional. E eu posso arrumar a opacidade aqui, ó. Se eu quiser mais claro ou mais escuro.
e até mesmo mudar aqui a opção de mesclagem dessa vinheta, para ver se tem alguma opção que me traz uma característica interessante. Por exemplo, essa aqui, ó, overlay, fica interessante, ela não fica tão escuro preto, mas ela só intensifica a cor. E aí você pode testar várias outras. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi mais para explicar para vocês sobre os filtros aqui do Photoshop. Tem diversos que você pode recorrer. Por exemplo, alguns outros, tirar tudo isso aqui, pegar a imagem original. Você tem aqui filtros de distorção. E você pode ter aqui Spherize, ele vai fazer uma esfera da sua imagem. Ó. Vou tirar aqui o zoom. Ó. A imagem original, o Spherize, ele vai pegar uma região da sua imagem e fazer como se fosse uma esfera. Ou só na horizontal, ou só na vertical, ou nos 360 graus. Então olha aqui o gráfico e aqui o resultado que dá na sua imagem, como se fosse uma grande angular, para fazer aquele efeito de olho de peixe. Então filtro, distorcer, você também tem o Wave, que é ondas. Então ele vai fazer aqui ondulações na sua imagem, olha aqui. Ó, faz ondas. Então se você for projetar algum reflexo na água, ou for fazer uma simulação como se tivesse água dentro, esse é um interessante também. Assim como o filtro distorção aqui, distort, tem esse aqui também, o Trill. O Trill ele faz tipo um roda-moinho, ó, na sua imagem, então deixa nos dois sentidos, horário e anti-horário. Ó, ele pega e faz um roda-moinho. Então pesquisem bem todos esses filtros e a gente vai ao longo do curso aqui dando várias dicas para vocês de como utilizar, o que cada filtro faz, né? Como por exemplo o Liquify. Tem um efeito também, já vou aproveitar e mostrar aqui para vocês, pegar mais uma foto aqui, que é o efeito que a turma chama glamour, ou efeito dream, sonho, que é para parecer que você está num sonho, ou que a imagem ela está reduzindo bem, que simplesmente eu falei isso para vocês na aula de tipos de imagem, ou criação de personagens parte 2 aqui do canal Destack, do programa da semana passada e retrasada. Simplesmente você faz o que? Pega a camada, duplica, na de cima você vem em filtro, desfoque gaussiano, você aplica um desfoque na imagem, ó, até ela ficar bem borrada, mas tem alguma nitidez, ok, e aí você só joga uma opacidade aqui, ó, e pronto. A diferença aqui, esse filtro, inclusive se a sua imagem tiver imperfeições, ruídos, essa técnica ela esconde, ó, alguns ruidinhos da sua foto. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ó. Inclusive se ela estiver muito pixelada, em baixa resolução, isso aqui dá uma mascarada. Então olha só a diferença que dá esse efeito. Você pode vir na de cima e fazer um ajuste, se você achar necessário, imagem, ajuste, nível, para fazer, ó, uma sombra ou uma iluminação aqui. Então a diferença da imagem original e da imagem com a técnica, ó. E inclusive a pele fica mais suave, várias opções. Aí você pode diminuir ou aumentar a opacidade dessa camada. Então você pode deixar bem sutilzinho aqui, ó, uns 30%, ó, já dá um ganho na textura, um ganho na cor. Então, como eu disse, foi isso. Essa foi uma aula para mostrar para vocês aqui os filtros do Photoshop. Espero que tenha ajudado vocês. A gente vai continuar aqui o tutorial, né? A gente vai passar aqui pelas ferramentas todas básicas, a gente vai estudar todos os tipos de ajustes de imagem. Espero que essas aulas estejam ajudando vocês. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui no comentário que a gente responde todo mundo. Se vocês querem ter alguma foto, alguma arte que vocês viram, querem saber que técnica que foi utilizada, que a gente reproduz aqui, enfim, fiquem à vontade. Então é isso, turma. Obrigado por tudo, obrigado pela audiência e até a próxima. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destack, o canal mais diversificado da internet.